Bom dia, alunos. Aqui é o professor Márcio Teodoro, da Faculdade Sul Fluminense, FASF, curso de Engenharia. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Geometria Analítica, cujo assunto, vai ser espaço euclidiano e operações nesses espaços. Definindo um espaço euclidiano, A gente vai fazer aqui agora a definição do espaço euclidiano. Definir o espaço euclidiano é definir um ambiente. É um ambiente de trabalho, um ambiente matemático, onde nossos problemas vão estar alocados. Primeiro, a gente vai colocar essa definição aqui. N é um número natural, ou N pertence ao conjunto de números naturais. O espaço euclidiano é um conjunto. E como um conjunto, a definição desse espaço geral, ela vai ser dada para a gente dessa forma. Rn, onde N é um número natural, Trocar aqui nosso ponteiro. N é um número natural, é um conjunto, é um conjunto de elementos, Formado por N coordenadas, Onde essas coordenadas são números que pertencem ao conjunto dos números reais, conjunto de números reais. Então vamos aqui a definição. Espaço euclidiano R em N é um conjunto de coordenadas de tal forma que essas coordenadas pertencem ao conjunto de números reais. Então, definir um espaço é definir um ambiente. Esse ambiente é um ambiente onde é comandado por N, É comandado por N e essa definição de conjunto. Como é um conjunto, todas de coordenadas, É um conjunto todos de coordenada, ou todos de elementos de coordenada, essas formam um ambiente, ou melhor, um espaço chamado espaço euclidiano. Está aqui a definição de novo, a gente vai ver alguns casos especiais, De novo, Espaço euclidiano Rn é o conjunto de coordenadas, é um conjunto de coordenadas de tal forma que essas coordenadas pertencem ao conjunto de números reais. Quando n é igual a 1, vai ser r elevado a 1. R elevado a 1 é o conjunto de números reais. Geometricamente, ele está representado em uma reta do x, onde aqui está o zero e para cá os números negativos e para lá os números positivos reais. Quando n é igual a 2, é r ao quadrado. R ao quadrado e o espaço R2 é formado por conjuntos de coordenadas x, y, Ou seria aqui, para n, Ou aqui na forma geral, seria x1 e x2. Onde x e y pertencem a números reais. Sua representação geométrica, do R2 é o plano cartesiano, que a gente já conhece, x e y. Todos os pares x, y, x, y, x, y, x, y aqui, x, y aqui, x, y aqui, aqui e aqui, todos esses infinitos pares, eles formam um ambiente chamado espaço euclidiano. Para Rn igual a 3, Rn igual a 3, eu tenho os pares ordenados, os elementos
que podem ser um ponto ou então um vetor, e que ele é formado por três coordenadas, x, y e z. E essas três coordenadas sempre pertencendo ao conjunto de números reais. Está aqui. O espaço formado por essa definição de conjunto aqui, R3, é o espaço que a gente conhece formado por x, y, z, o espaço 3D. No espaço 2D, 3D, né, um espaço 2D e 3D, onde a gente consegue materializar tudo que a gente consegue observar, medir, né? A gente consegue materializar as nossas ideias. Do espaço 4 para frente, né? Espaço 4 para frente, a gente não consegue fazer essa materialização geométrica. Mas a gente vai observar mais para frente o que quer dizer esse espaço 4. Representação de um elemento do espaço. O espaço geométrico, ele é representado por x, né? Pode ser qualquer letra, x, a, b, c, d, y, né? Mas a representação do espaço Rn para a gente vai ser dessa forma aqui, que é uma forma geral, que a gente praticamente nem utiliza, né? x1, x2, x3 até xn. Se for R3, x1, x2 e x3. A gente viu que o R3 lá era x, y e z, mas a representação geral é essa aqui. E se outro elemento qualquer, poderia ser w, t, r, o que fosse. No caso aqui é y. Y é igual a y1, y2, y3, y4. Esse conjunto de y aqui, eles formam um ponto ou um vetor. Ele é chamado elemento. Vários elementos, né? Infinitos elementos de um espaço vetorial Rn formam o espaço vetorial. Né? Infinitos elementos formam o espaço vetorial. Infinitos elementos formam o espaço vetorial. Guardem isso. A gente vai ver mais na frente um pouquinho uma simulaçãozinha do que é isso. O elemento é um endereço de um ponto ou um vetor no espaço. Entendam isso. Um elemento é um vetor, é um endereço de um ponto ou um vetor no espaço. Vamos ver o caso específico do R2. R2, x é igual a x1 e x2. E no próprio R2 eu tenho um y que é formado por y1 e y2. Eu poderia ter um w que é formado por w1 e w2. Eu poderia ter um k que é formado por k1 e k2. Mas nunca perdendo essa representação. Se o espaço é R2, são duas coordenadas para cada elemento. Um exemplo, x, 2 e 1, y, 3 e 4. O espaço R3 é um espaço formado por três coordenadas, que a gente está acostumado a ver como x, y, z. Mas a gente também pode chamar de x1, x2, x3, e no caso y, y1, y2, y3, se fosse w, w1, w2, w3, se fosse t, t1, t2, t3. Esses são elementos, né? Esses são elementos do espaço euclidiano. Um exemplo, um x formado por 4, 2 e 1, um y formado por 6, 1 e 1. Então, vamos repetir outra vez. Espaço euclidiano,
né? Espaço euclidiano é um espaço formado por, né, um conjunto Rn de elementos, né, de elementos formados por coordenadas nesse espaço, né, tantas quantas coordenadas quanto for o valor de n, tanto quanto for o valor de n. E esses valores das coordenadas pertencem ao conjunto real. Espaço euclidiano R em N é um conjunto de coordenadas de tal forma que essas coordenadas pertencem aos conjuntos de números reais. R2, voltando aqui, repetindo. R2 é formado por pares de coordenadas x, y, sendo que esse x, y pertence ao conjunto de números reais. Então tá bom. Uma simulação aqui, uma simulação rapidinha aqui, meio grosseira até. Ó, o espaço R2 eu tenho um elemento, outro elemento, outro elemento, sempre formado por x e y. Outro elemento, outro elemento, outro elemento, outro elemento. Quando eu tenho um número infinito de elementos, né? Um número infinito de elementos, eu acabo formando aqui o espaço vetorial. No exemplo aqui, ele está aqui nesse x positivo e y positivo nesse primeiro quadrante, mas ele pega todo esse plano aqui do computador, pega esse plano todinho aqui da minha tela, pega todo o plano da parede lá, e esse é um espaço XY, né? E ele é infinito, porque sendo número real, que são infinitos, sendo números reais, esses os pares aqui, ó, os pares ordenados sendo números reais, e números reais são infinitos, esse plano XY é infinito. Do mesmo jeito que eu tenho o R3, que é formado por pares ordenados de x, y e z, e esse x, y, z pertencem a números reais. Eu fiz uma representação aqui dos eixos x, y, z, não importa qual é qual, mas importante é que são três eixos. Poderia ser também o eixo x1, x2 e x3, não importa. Desde que sejam três eixos, né? É o mesmo jeito, esse espaço, ele está para lá, está para cima, está para baixo, está mais para todos os quadrantes, para negativo e positivo, mas eu fiz uma representação aqui de um pedaço desse espaço euclidiano. Então vamos lá. Do jeito que eu simulei também, na verdade é uma trinca de coordenadas, e eu vou colocando nesse espaço os infinitos, as infinitas ordenadas ou os infinitos elementos, até que eu chegue e formo o espaço R3. É uma simulação para fixar essa ideia do que é um espaço euclidiano. Espaço euclidiano, né, é um ambiente. E esse ambiente é definido por N. No caso especial, R1, R2 e R3. Nesse espaço euclidiano, né, a gente pode definir duas operações. Para essa definição dessas operações, né, vou dar um primeiro conceito. Eu vou ter nessa definição, eu vou ter um alfa que pertence ao conjunto de números reais. Primeira adição em Rn. Quando eu tenho dois elementos, que a gente já viu lá, x e y, em Rn, né, a formação desses elementos é x1, x2, pontinho, 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 xn. y1, y2, pontinho, 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 yn.
E a adição dele, basta, quando eu faço a adição dele, basta eu adicionar, eu somar, né? Eu somar o primeiro elemento do x1, primeira coordenada do x1 com a primeira coordenada do y1, que seria o y1. Somar o x2 com y2 e assim por diante até somar o último, que é xn e yn. E a multiplicação de um escalar por um elemento em Rn. O que é a multiplicação do escalar? É um número real, que está aqui, é um número real. 1, 2, menos 1, menos 3, menos 4, menos 5, menos 3. Por um valor por um elemento. No caso, x. Um x do Rn. Um x do Rn, ele é representado por x1, x2, pontinho, pontinho, xn. E quando eu multiplico esse escalar, eu multiplico por coordenada a coordenada. Então está aqui a multiplicação de um elemento, né? Ou x, ou y, ou w, o que for, por um escalar. Agora a gente tem aqui um exercício. Baseado no tudo que a gente viu, os conceitos que a gente viu lá atrás, né? A gente vai resolver um exercício aqui. Dados os elementos x, 1, 3 e 5, y, 4, 8 e 10, do espaço euclidiano R3, do espaço euclidiano R3, então não precisava nem falar que o espaço euclidiano era R3, porque eu tenho 3 elementos, né? 3 elementos, tem 3 coordenadas em x e 3 coordenadas em y. E eu tenho 2 elementos. Vamos fixar bem essa ideia. Um elemento é formado por n coordenadas. Essa n coordenadas depende do n do espaço euclidiano. Então está aqui, elemento x, elemento y, elemento x, elemento y. Coordenadas 1, 3 e 5, 4, 8 e 10. E um alfa pertencente ao conjunto de números reais de valor igual a 5. 5 é um número que é um escalar que provavelmente ele vai multiplicar esses vetores aqui. Vamos continuar a leitura. Calcule a soma dos elementos x e y. Esses elementos x e y são formados de coordenadas. 3 coordenadas para cada um, porque é R3. Alfa vezes x e alfa vezes y. Alfa vezes x e alfa vezes y. Alfa, um escalar de valor igual a 5. Para a interpretação desse exercício, tudo baseado nos slides anteriores. Adição em R3. Adição em R3 está aqui de novo. X mais y é igual a soma das primeiras coordenadas, vírgula, a soma das segundas coordenadas, vírgula, a soma das terceiras coordenadas, porque são R3. Se fosse R4, a soma das quartas, vírgula, a soma da quarta coordenada. Então vamos lá. X, primeira coordenada, 1 mais 4, segunda coordenada, 3 mais 8, terceira coordenada, 5 mais 10. Então, a soma x mais y é igual a 5, 11 e 15. Multiplicação de um escalar por um elemento em Rn. Então vamos lá.
o primeiro, x, alfa vezes x é igual a alfa vezes a primeira coordenada, alfa vezes a segunda coordenada, alfa vezes a terceira coordenada. Cinco vezes 1, 5 vezes 3, 5 vezes 5. Vai ser 15, desculpe, 5, 15 e 25. 5, 15 e 25 é um vetor, né? Vamos falar em vetor. É um vetor, né? Ou então é um elemento, né? Esse alfa x, que agora é chamado de alfa x, é um elemento proporcional a esse vetor. Por isso que se chama um escalar, multiplicado por escalar. Que ele está numa escala de 5 com referência a esse vetor aqui. Alfa vezes y é igual a alfa y1, alfa y2, alfa y3. Tal qual foi feito no x, 5 vezes 4, 5 vezes 8, 5 vezes 10. O vetor alfa y, ele é um vetor proporcional a esse vetor aqui. Na proporção de quê? 1 para 5. Por quê? É por isso que o alfa é chamado de escalar. Pode ser alfa, pode ser beta, pode ser qualquer letra grega, tá? Desde que esse valor pertença ao número, ao conjunto de números reais. No caso aqui, a gente está chamando de alfa. Quando eu tenho dois escalares, por exemplo, aí a gente costuma chamar de alfa e de beta. Mas isso é uma questão só de convenção. Então tá aí o exercício. Vocês vão ter uma lista de exercícios para resolver também, que vai estar também na plataforma Moodle. Vocês vão dar uma olhada lá. Aqui, a gente vai ficando por aqui. Essa aula dessa semana, da semana 1, vai ficando por aqui. Vocês façam o exercício. E semana que vem, a gente vai ver as propriedades que estão ligadas às duas operações. As propriedades de soma e as propriedades de multiplicação por um escalar. Muito obrigado, tá? E até a próxima aula.